Se você clicou nesse vídeo é porque você precisa organizar a tua empresa. Eu sei que o dia a dia é corrido, você tem muitas demandas, é preocupação com boleto, é preocupação com família, e às vezes você vai empurrando com a barriga. Eu tô ligado que não é fácil, mas esse vídeo eu fiz pra você, porque hoje eu vou dar uma consultoria gratuita e vou mostrar o passo a passo para você organizar a tua empresa e ter tudo sob controle. Chega de apagar incêndio, então bora lá, já deixa seu like nesse vídeo, já ativa o sininho e te inscreve no canal Vida de Empresário. Meu nome é Eric Vitor, eu sou engenheiro, consultor empresarial e vou compartilhar contigo hoje a minha experiência. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai no médico, qual é a primeira coisa que ele vai perguntar para você? Ele vai fazer um diagnóstico. Pois bem, na tua empresa não é diferente. O primeiro passo que você precisa dar para organizar a tua empresa, para colocar a casa em ordem, você precisa diagnosticar. Você precisa entender em qual nível a sua empresa está. E aí você me pergunta, Eric, como eu vou fazer esse diagnóstico? Então, você vai dividir a sua empresa, os tópicos da tua empresa, em várias áreas. E aí eu pergunto para você, por exemplo, como está a organização financeira da tua empresa, cara? Como está as suas vendas? Você sabe mesmo o quanto você tem de lucro na tua empresa, o quanto você precisa vender para ter lucro? Essas informações são muito importantes e a maioria dos empresários não sabe responder. E não é que não sabem porque não têm competência, não é que não sabem porque são desleixados, é porque as demandas do dia a dia acabam envolvendo o empresário. É preocupação com caixa, é preocupação com pagamento, é preocupação com escola, com filhos, com a esposa, com cachorro, com gato, papagaio e por aí vai. Então acaba que o empresário normalmente ele é engolido pela rotina e acaba perdendo o fio da meada. Então eu vou ajudar aqui o passo a passo para você poder organizar a sua empresa. E a primeira coisa, além de fazer um diagnóstico, além de se perguntar as áreas da sua empresa como estão, é necessário você começar de alguma forma. E tem aquele ditado, cara, antes feito do que perfeito. Então hoje nós vamos começar pela área financeira. Obviamente não tem como te ensinar a organizar a tua empresa em apenas um único vídeo. Nós sabemos que não é possível. O cara que chega para você e fala, não, nesse vídeo de 10 minutos a sua vida vai ser transformada. Não vai, mas nesse vídeo você vai começar e nessa série de vídeos eu tenho certeza, se você assistir até o final, você já vai ter o conhecimento necessário para assumir o controle do teu negócio. E no vídeo de hoje nós vamos começar pela área financeira. E a pergunta, mais uma pergunta que eu vou te fazer é o quê? Você sabe como está o controle financeiro da tua empresa? Você sabe se a tua empresa tem lucro ou prejuízo? Hoje você vai saber. Se você fizer o passo a passo daquilo que eu vou te ensinar hoje, você vai saber se a tua empresa tem lucro ou prejuízo. Eric, vai chegar o final do mês. Eu vou poder saber se eu estou ganhando dinheiro? Eu vou poder saber se vale a pena manter essa bagaça aqui? Sim, você vai saber, cara. Então bora pro vídeo, bora pra planilha. Eu preparei um controle financeiro aqui para você que vai dar essa resposta aí que você precisa, beleza? Então bora lá. Gente, eu vou trazer aqui para vocês uma planilha chamada demonstrativo do resultado do exercício. Você já ouviu isso? O famoso DRE. Então, com esse controle, com essa planilha que normalmente nós apresentamos para as empresas, os empresários eles vão saber se eles têm lucro ou prejuízo no final do mês. Simples assim. E você vai ver que não é complexo. Como nós podemos observar aqui, é uma planilha em Excel. Existem sistemas que calculam isso e esses sistemas podem te dar esse resultado. Mas normalmente as empresas utilizam uma planilha. Aqui, entre tantas e tantas empresas que eu já dei consultoria, eu peguei um exemplo de uma empresa de um outro estado. Uma empresa da área de hamburgueria, então uma empresa de hambúrguer. Nós vamos ver com um exemplo real, de uma empresa real, com números, obviamente, reais, mas eu não vou, por motivos óbvios, colocar aqui o nome da empresa, nem o local, nem o estado, para você ver a realidade nua e crua. As informações que eu vou mostrar aqui é de uma empresa real. Obviamente, eu não vou falar o nome da empresa porque é uma empresa de outro estado, eu dou consultorias para muitos estados de maneira online também. Então você vai ver que a realidade do empresário pode ser a mesma sua realidade. Então, o que você precisa? Então, Eric, qual é a primeira coisa que eu preciso para começar um DRE? Você sabe quanto a tua empresa fatura no mês? Por quê? Essa empresa aqui, nesse exemplo em questão, a empresa no mês de julho de 2024, ela faturou o valor de R$102 mil e os quebrados, né? R$102 mil.
Então, ela colocou aqui na planilha, né, veio lá e digitou 102 mil reais. Eu tirei os quebrados aqui, viu? Pronto. Essa planilha é toda calculada, eu já passei as fórmulas nela, ela já está prontinha para ser usada. Aqui, o empresário pode escolher se vai querer colocar boletos, cartão de crédito, detalhar esses gastos. Você não precisa fazer isso, você pode colocar direto o seu faturamento, que você vai pegar nas suas maquininhas, no seu sistema, etc. Depois, um DRE normalmente ele vai pegar o que a gente chama de receita bruta, que está aqui em azulzinho, que é o seu faturamento total no mês, e vai deduzir alguns valores, por exemplo, dedução em vendas. Nesse caso, essa empresa, em julho de 2024, ela pagou de imposto R$ 9.690. Esse é o momento aqui que você vai cuidar, você vai olhar para o lado, né, para o Haddad, para o Taxad, não pegar o seu imposto, beleza? A gente sabe, né, que imposto é complicado, gente. A gente já paga imposto para ir no mercado, a gente já paga imposto sobre salário, a gente já paga imposto sobre lucro, é tanto imposto, né, que a gente tem que pagar, mas precisa. Enfim, então essa empresa pagou aqui o valor de R$ 9.690, que foi deduzido do seu faturamento. Então, eu comecei com uma receita bruta, abati as deduções sobre as vendas, no caso, o imposto sobre os produtos, sobre hambúrguer, sobre refrigerantes, sobre bebidas, enfim. Nesse mês deu R$ 9.000. E aí, nós chegamos na chamada receita líquida. Você já viu, você já reparou que a empresa começou com faturamento de 102 mil e a dedução dos impostos, eu já tive uma receita líquida de 92 mil. Mas nós sabemos que existem muitas outras coisas que precisam ser abatidas para que a gente possa chegar no lucro. Então vamos lá. Depois de abater esses valores, nós vamos ver o custo das mercadorias. Como nós estamos falando de uma hamburgueria, eu sei que existem custos dos produtos comprados, custos com fornecedores, né, e tudo mais, fretes, enfim. Então você acompanha aqui nessa planilha que custo sobre mercadoria vendida, chamado CMV. Como é uma empresa que vende produtos, nós temos aí o CMV. Então, só de compra de produto foi R$ 36 mil aproximadamente, só de compra de embalagens, aquelas embalagens bonitinhas ali que a empresa entrega o lanche, R$ 1.269. Temos outras diversos custos, né, que podem ser levantados. Por exemplo, despesas com depósito, almoxarifado, R$ 550. O gás utilizado na cozinha para produzir os hambúrgueres, para produzir os petiscos, R$ 2.000. E assim sucessivamente. Eu não vou detalhar todos os gastos, eu só quero que você entenda como funciona e como não é tão complexo. Cabe a você, empresário, fazer o levantamento aí dos seus gastos. Você tem lá as suas notas fiscais de supermercado, você tem o valor que você paga aluguel, tudo anotadinho. Então é você pegar esses valores que você já tem à mão, organizá-los e jogar na planilha, para que você consiga visualizar como a sua empresa está financeiramente, para que você comece a organizá-la. Então bora continuar aqui. Quando eu tenho a minha receita bruta, deduzi minhas vendas e gerou a minha receita líquida e eu abati o custo sobre as mercadorias, eu vou ter o chamado lucro bruto. Beleza, eu já tenho um lucro, mas ele ainda é bruto. Eu preciso fazer outros abatimentos para que eu tenha o lucro líquido. Agora uma coisa interessante, né? Não é fácil ser empresário. Ó. Repare que nós começamos com uma receita de 102 mil e chegamos em um lucro bruto de 44, ainda tem muita coisa que precisa ser abatida. Quando eu tenho esse lucro bruto aqui de 44 mil reais, eu preciso deduzir agora as despesas operacionais. Eric, o que são despesas operacionais? Então você pode ver aqui na planilha, por exemplo, publicidade e propaganda. Essa empresa, ela não investe tanto dinheiro em marketing. Então você vai ver aqui na planilha que ela gasta um total de 1.200. Esses 1.200 é uns 800 ali para o gestor de tráfego, né, fazer as campanhas, mais o valor investido em média de R$400. No mês de julho ela investiu esse valor e chegou ao total de 1.200. Aqui, como é uma empresa que é tipo um pubzinho, uma hamburgueria, um pubzinho, gastou em média, ele investiu na verdade o valor de R$1.900 com músicos. Essas foram as despesas operacionais com vendas. Repare que as despesas operacionais aqui na planilha, ela é o somatório das despesas com vendas, das despesas administrativas e das despesas financeiras. Então, você já vê que agora as despesas administrativas é o maior custo da empresa, disparado. Então, você vê que o total de despesas administrativas aqui nesse contexto teve um valor de R$38.125.
Então, como? Você viu aí que, então vocês podem ver que as despesas administrativas alcançam um valor de R$ 38.000. Por exemplo, folha, R$ 6.000, o valor do FGTS, o valor do INSS, o valor pago pelo Simples nesse mês de julho, aí entra custo com diarista, aluguel de loja, telefone, internet, material de escritório, energia elétrica e tantos outros despesas que podem ser consideradas administrativas, que no total deu R$ 38.125, que vai ser abatida. E depois as despesas financeiras, que são os juros sobre os empréstimos. Eric, o que é juro sobre empréstimo? Essa empresa ela fez um empréstimo num determinado período e acabou não pagando, não honrando no devido tempo, o que gerou juros. Então, esses juros sobre empréstimos vão entrar também aqui como uma despesa financeira dentro do DRE. Então, no total, nós tivemos aí, depois do lucro bruto, ela teve um lucro bruto de 44 mil, mas as despesas operacionais de R$ 42.000. Você vê que não é fácil ser empresário. Lembrando, gente, que nesse cálculo aqui de despesas administrativas, já entrou o prolabore do empresário. Então, o salário que o empresário gostaria de se dar para manter o custo de vida dele é no valor de R$ 6.800 e ele fez mais um complemento salarial de R$ 1.243. Por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos que o empresário ele também tem o seu custo de vida. Você tem o seu custo de vida. E eu pergunto para você, você calcula o seu prolabore? Você sabe como calcular um prolabore? Então, isso é interessante. Se você quiser aprender a como calcular o seu prolabore e eu te mostrar aqui uma planilha de cálculo com seus gastos mensais que você vai precisar, já comenta aqui no vídeo. Uma planilha muito top, igual essa do DRE, que vai mensurar quanto é o teu custo de vida, qual é o teu custo de vida, e aí a gente consegue colocar esse valor aqui na planilha do DRE. Então é bem bacana, mas se você comentar aqui embaixo, se você não comentar, eu vou entender que já está tudo certo, você não precisa de ajuda e eu também não vou gerar esse conteúdo. Agora, se você quer que eu gere esse conteúdo, já comenta aqui, prolabore. E depois de tudo isso, nós vamos chegar no lucro operacional. Aí é o lucro antes de deduzir as despesas com a operação. Nesse caso, nós não temos despesas operacionais, multas, penalidades, variações cambiais, etc. E é muito interessante essa diferenciação de despesa e custo, isso eu falo no vídeo sobre controle financeiro, gestão financeira, que inclusive está aqui no card desse vídeo. E antes de eu te mostrar o resultado final para saber se essa hamburgueria teve lucro ou prejuízo, eu quero falar algo muito importante aqui, chamado de o segredo da conta PJ. Por que você está falando isso, Eric? Cara, não tem como. Quem tem dinheiro faz dinheiro. Muitas vezes, mesmo a nossa empresa tendo lucro, você precisa de capital para poder fazer com que a sua empresa cresça. Você quer investir em tráfego pago, talvez você que quer comprar um novo maquinário para a tua empresa aumentar a produção e, consequentemente, aumentar o faturamento, você precisa de dinheiro, você precisa de recurso. Então, na descrição tem um canal chamado O Segredo das Empresas, que tem um conteúdo top voltado para você que é empresário ter acesso a crédito com taxas de juros baixíssimas e um tempo reduzido. Eu sei que não é fácil você buscar acesso a crédito, às vezes tem pessoas que talvez nem sejam tão certinhos quanto você é, não têm os recursos que você tem, mas estão conseguindo empréstimo em valores altos. Então esse conteúdo desse canal, e o link já está aqui na descrição, vai te ajudar, assim como tem ajudado muitos empresários a ter o acesso a crédito, para poder se capitalizar e reinvestir na empresa. Eu sei que você não está brincando de ser empresário, assim como eu, você quer crescer, assim como eu, você quer prosperar para financiar os projetos, para abençoar a tua família, mas para que isso aconteça, você precisa fazer com que a tua empresa lucre, você precisa fazer com que a tua empresa cresça, e o acesso a crédito vai te dar totais condições de investir na tua empresa. Então, depois que terminar esse vídeo, já clica aqui no link aqui embaixo, que essa solução, que as informações, que o conteúdo que está sendo entregue aqui no Segredo das Empresas tem transformado a vida de muitos empresários. Bora lá, gente, vamos ver então se esse DRE desse mês dessa hamburgueria, a empresa teve lucro ou prejuízo? Vamos lá. Então, depois de ter o seu lucro operacional e abater os valores, nós vamos chegar num lucro líquido de 1.759. Porra, Eric, 102 mil virou um lucro de R$ 1.756. Sim, nesse mês, para essa empresa, realmente gerou apenas esse lucro de R$ 1.756. E isso são informações reais, gente. Eu pergunto para você, você sabe, você tem feito o controle financeiro da tua empresa? Por isso é muito importante
Então, recapitulando aqui, a empresa começou com uma receita de R$102 mil, foi abatendo, né, as suas deduções de venda, os seus impostos, chegou aqui no valor de R$ 9.690, teve a sua receita líquida, como nós estamos vendo aqui na planilha, e aí foi abatendo os custos de mercadoria, e a frete, a embalagem, a armazenagem, chegou no seu lucro bruto de R$ 44 mil, e aí precisou abater as despesas com vendas, despesas administrativas e despesas financeiras, e aí você já acompanhou aqui no vídeo, até chegar a um lucro operacional de R$ 1.000. Mas por que isso aconteceu? Aí é que começa o empresário a precisar assumir as rédeas do seu negócio. No contexto dessa empresa, ela tinha muito desperdício na sua linha de produção. Fazia com que ela precisava comprar muitas mercadorias que não precisariam ser compradas se ela não tivesse uma perda tão grande. Ela não controlava o estoque, ela não controlava a questão dos colaboradores ali tendo acessos aonde não precisava. Então tem uma série de coisas que explicam esse comportamento. Agora, de fato, essa empresa não teve prejuízo. Por quê? Porque o Prolabore dela já estava incluído aqui no DRE. Então, existem empresas que têm prejuízo no final do mês. Essa, apesar dos apesares, ela ainda teve um lucro praticamente irrisório, mas tem empresas que têm prejuízo. Então, olha a importância de você conseguir visualizar o que acontece na tua empresa para poder gerir o teu negócio. Porque o contexto desse vídeo não é como organizar a tua empresa, como que nós vamos organizar a empresa se nós não conseguimos enxergar o que está acontecendo. E esse primeiro vídeo dessa série de vídeos sobre ajudar você a organizar a empresa já vai te dar aquele choque de realidade. Você veja, se uma hamburgueria está assim, será que o meu negócio também não está? Será que você realmente sabe o que acontece na tua empresa? Então, se você quer saber de fato em que pé está a tua empresa e como você vai fazer para controlá-la de uma maneira assertiva, te inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém, ativa o sininho que eu vou ajudar você a assumir o controle da tua empresa. Beleza? Então, até o próximo vídeo.